sagrado. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Fala assim: seu filho estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Amém? Feche seus olhos. Fale com Deus nesta manhã, Deus. Fala assim: Deus, fala comigo nesta manhã. Fala com Deus assim: Deus, não permita que eu saia daqui da mesma forma que eu entrei. A igreja, ela deve ser a resposta para o mundo. A igreja, ela deve ser a resposta. Então, nesta manhã que você busca uma resposta de Deus, você busca um direcionamento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, sabemos que o inferno, ele batalha, Senhor, para que o teu povo não ouça a tua palavra. Mas o Senhor é aquele que envia anjos. Então envia anjos neste altar, Senhor. Meu Pai, que enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, que esses anjos estejam batalhando em meu favor e em favor do teu povo, Senhor. Pai, nós repreendemos agora todo o mal, toda a estratégia do inimigo, toda a frieza espiritual cai por terra agora. Meu Deus, em nome de Jesus, que todas as meias verdades, que todo incômodo, oh meu Deus, que caia por terra agora em nome de Jesus. E eu te peço, ó Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Fala conosco, meu Pai, porque nós ouvimos a tua voz. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa mente cativa ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, em nome de Jesus. Nesta manhã, irmãos, eu gostaria de falar um pouco. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre por que Deus nos escolheu. Irmãos, quando a gente não entende o nosso propósito pelo qual Deus nos escolheu, nós cometemos o erro de nos desviarmos da presença dele. Nós corremos o erro de viver aquilo que Deus não nos preparou para nós. Então, irmãos, nesta manhã eu quero, junto com você, tentar entender o porquê Deus nos escolheu, por que Deus nos chamou, qual é o nosso propósito aqui na terra, qual é o nosso objetivo. Porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi o Senhor que em determinado momento da nossa vida nos encontrou e Ele nos escolheu. Ele decidiu investir em mim e em você. Ninguém, deixa eu te falar, um empreendedor, um visionário, como Deus ele é, ele nunca investiria em um projeto falido, a não ser que ele visse objetivo de vitória. Então, quando Deus me escolheu, e quando Deus escolheu você, Ele não nos escolheu à toa. Ele viu algo em mim e você. Glória a Deus. Não, você não entendeu. Deus viu algo em mim e em você. Glória a Deus. A Bíblia diz que na terra tem o império das trevas e tem o reino. Aí a Bíblia
Bíblia diz que Deus, quando nós recebemos Ele, quando nós aceitamos Ele, Deus Ele nos tira do império das trevas e Ele nos pega e coloca no reino do Filho do seu amor. Império, opressão, império, ditadura, império. Não está nem aí para você, o imperador. Esse império não está nem aí para você. Quem querer? O diabo. Aí a Bíblia diz que Ele pega nós, que não éramos nada, que não tínhamos nada, que éramos como a tribo de Simeão, e aí Ele pega e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. O que tem no reino? O reino é aquele que tem paternidade. O reino é aquele que não olha para o seu próprio interesse, mas o reino trabalha em prol de nós. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que estão no reino do Filho do amor. Mas então, se Deus teve todo esse trabalho comigo e com você, por que Deus nos escolheu? A minha pergunta nessa manhã é essa: por que Deus escolheu eu e você? Será que é para nós ficarmos perdendo o nosso tempo discutindo com o mundo? Porque a Bíblia diz que certa vez Jesus ele está descendo do monte, depois da transfiguração, e quando ele chega, ele vê um alvoroço, os outros discípulos estavam embaixo, e aí a Bíblia diz que está um jovem endemoniado, sofrendo, e do outro lado estão os discípulos, discutindo com os fariseus. E aí Jesus fica sem paciência, porque Jesus ele entendia porque ele nos escolheu, mas os discípulos não entenderam. Eles estavam discutindo, enquanto vidas estavam sofrendo. Os discípulos estavam perdendo tempo com discussões. Sabe, irmãos, Deus não me chamou, Deus não te chamou, Deus não me escolheu, Deus não escolheu nós, para nós ficarmos perdendo tempo com discussões bobas, discussões vazias. Tem muita gente que fica assim: ah, será que o Natal é de Deus? Ah, será que o Natal é de Deus? Ah, será que nós podemos participar da ceia do Natal? Será que nós não podemos, irmãos? Temos que parar com discussões bobas. Em vez de discutirmos isso, nós temos que falar de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje para amanhã nós vamos ter a maior oportunidade, que se ser do ano todo, nós vamos ter toda a nossa família reunida numa mesa. Esse é o momento de nós pregarmos Jesus para eles, irmãos. Sabe, eu vejo na internet muitos pastores discutindo, discute. E cadê Jesus que não é pregado? Cadê Jesus que não é pregado? Fale de Jesus. Mas aí eu te pergunto novamente: por que Jesus nos escolheu? Será que foi para sermos apenas mais um no meio da multidão? Será que Jesus nos escolheu apenas para nós sermos apenas mais um número na igreja? Será que Deus nos trouxe apenas para ser apenas mais um aí sentado? Não. Deus não nos escolheu para isso. Deus nos escolheu para sermos uma resposta para o mundo oprimido, para o mundo abandonado, para o mundo sem direção.
direção para um mundo que está sangrando, para um mundo que está sem paternidade. Nós fomos escolhidos para sermos resposta para um mundo que não tem nada, mas nós temos tudo. Glória a Deus. Deus nos escolheu para ser uma resposta para essa geração. Deus nos escolheu para sermos uma resposta aonde nós chegarmos. Em todo o tempo, irmãos, nós vamos ver isso. Em todo o tempo nós vamos ver Deus com seus olhares sobre a terra, em busca de pessoas que decidem, que entendem o seu papel no reino, que entendem o seu propósito de estar aqui. Deus está em busca de pessoas que sejam resposta de Deus aqui na terra. Eu imagino Deus quando o gigante Golias está desafiando todo Israel, e ele pediu um homem, mas Deus falou: você não sabe quem você está desafiando. Se ele pede um homem, eu te dou um menino para lutar contra você. Sabe, irmãos, Davi foi a resposta de Deus naquele lugar. Golias queria um homem, Deus deu uma criança, e Deus falou assim: ó, e com essa criança você vai cair por terra. Nós somos a resposta para essa geração. Deus precisa executar a palavra dele aqui nessa terra, e ele fará isso através de pessoas que estejam dispostas a ser resposta dele aqui na terra. Que nesta manhã você decida a ser uma resposta de Deus aqui na terra, que aonde você chegar, você seja uma resposta de Deus. Amém? Mas o que é ser resposta de Deus? O que é ser resposta de Deus? É ser homens e mulheres que se posicionam diante dos problemas em vez de chorar e lamentar. Ser resposta de Deus é se posicionar. Em vez de ficar chorando: ah, mas a minha família está assim, ah, mas a minha casa está assim, fala: Satanás, sai daqui agora, porque eu estou me posicionando aqui neste lugar. Ah, mas lá na minha empresa está assim, está assado. Satanás, eu me posiciono aqui na minha empresa. Eu me posiciono, você vai ter que sair daqui. Ah, mas não sei o que, irmãos. Deus, ele escolheu a mim e a você para sermos resposta, para sermos resposta, para sermos resposta, para sermos resposta para essa geração. Você crê nisso? Então glorifique o nome do Senhor. Ser resposta de Deus é, em vez de ficarem abalados e paralisados, avançam sem medo, sabendo que não estão sozinhos, mas que o Senhor os exerce com eles. Vamos voltar aqui para a história de Davi e Golias. A Bíblia diz que eles estão paralisados, eles estão tremendo. Golias já desafiou eles 80 vezes, 2 vezes por dia, por 40 dias. Eles se apresentavam. Só que naquele dia
problema para Golias. Porque naquele dia tinha um homem que ele não estava paralisado, ele não ia ser abalado, mas ele cria um Deus que tem o poder de fazer coisas sobrenaturais. E ele chega e fala assim: quem é esse homem aí circunciso? Quem é esse homem aí que está desafiando? Imagina alguém falando: fica quieto, senão vai dar problema. Porque quem está comigo é maior do que existe. Sabe, irmãos, o mundo precisa de mais homens e mulheres que sejam assim. Homens que não correm, mas que enfrentam. Mulheres que não se calam, mas que enfrentam. Famílias precisam de homens e mulheres assim. Eu lembro de um filme que eu assisti, ele chama Quarto de Guerra. Uma mulher começa a ensinar a outra lá a orar. E aí quando ela entende o propósito de Deus na vida dela, irmãos, é interessante que ela abre a porta da casa dela e ela fala assim: Satanás, vai embora, porque aqui você não habita mais. E dali em diante a vida dela foi transformada, a família dela foi transformada. Precisamos mais de homens e mulheres. A igreja precisa de homens e mulheres. A igreja precisa. Porque muitas vezes o diabo ele quer entrar, irmãos. Muitas vezes o diabo quer falar. Mas é onde nós precisamos de homens e mulheres assim, que são resposta de Deus. Amém? Nesse momento iremos ver através da história, que foi só a introdução, irmãos. Agora que nós vamos ver a história de Gideão, nós vamos ver as características que Deus viu em Gideão. Nós vamos ver o que fez Gideão ser diferenciado e o que pode nos fazer ser diferenciado nesse mundo corrompido, nesse mundo que está a caminho de um colapso. Mas nós somos a igreja e nós somos a resposta para esse mundo. Irmão, você sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Você sabe por quê? Porque antigamente, para você entender, antigamente, quando não se tinha geladeira, bem antigamente, a gente pegava uma carne e salgava ela, para que ela não desse bicho, não desse nada, para que ela se mantesse. Então era um sal que preservava aquela carne. E a Bíblia diz assim: olha, eu acho que está escrito na Bíblia, não está, irmãos? Vós sois o sal, o quê? Por que a terra não é destruída? Porque a igreja está aqui. E enquanto a igreja estiver aqui, o diabo pode sapatear, o diabo pode fazer o que for, mas essa terra não será destruída, porque nós somos a resposta para essa geração. Amém? Amém. Gideão se posicionou e venceu. Se nós nos posicionarmos, nós também vamos vencer. Amém? A Bíblia diz que em Juízes, o povo, de tempo em tempo, o povo virava as costas para Deus. Não tinha um rei. Ali cada um fazia o que queria. E aí, num determinado dia, o povo decide virar as costas para Deus. E aí o diabo rouba tudo que eles têm. Irmãos, os midianitas, irmãos, eles destruíam tudo, roubavam tudo. Mas aí, em determinado momento, o povo
povo se arrepende, e o povo se volta para Deus, e o povo clama a Deus. Eu posso ouvir, sabe, irmãos? Eu posso ouvir gritos de socorro no mundo. Sabe de quê? De homens e mulheres que serão a resposta de Deus na terra. E o povo clama, e o povo pede uma ajuda. Eles pedem em Deus uma resposta, alguém que seja uma resposta. E aí Deus decide que Gideão é a resposta para aquele povo. Gideão é a resposta para aquele povo. Quem sabe nessa noite, nesta manhã, Deus esteja falando lá do céu. Que você é a resposta de Deus aqui na terra. Você é a resposta de Deus aqui na sua família. Você é a resposta de Deus onde você chegar. Deus disse: Gideão é a resposta. Mas por quê? O que diferenciou? Quais são as características que fez Gideão ser a resposta de Deus? E nesta manhã eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Foi só a introdução. Agora nós vamos começar a pregar, amém, irmão? Glória a Deus, glória. Então a primeira coisa, a primeira característica, para nós termos uma solução, para nós termos uma resposta nesse mundo, a Bíblia diz que os midianitas iam contra o povo, mas aí de repente, Gideão, ele pega o seu alimento, o seu trigo, e não tinha como malhar o trigo aonde era o lugar certo, à vista de todos, porque conta a história que um midianita do inferno, ele ficava sobre o monte, e ele ficava observando, quando o povo tinha alguma coisa, e ele não podia malhar o trigo à vista. Então o que Gideão pensa? Vou buscar uma solução para isso. E aí Gideão entra aonde não é para malhar, mas ele deu um jeito. E ele começa a malhar o trigo no lagar. A primeira coisa que eu aprendo com Gideão é que para nós termos resposta de Deus aqui na terra, nós temos que ser pessoas que buscam solução. Gideão, ele busca uma solução. Gideão, ele busca uma alternativa. Para sermos resposta de Deus, temos que parar de focar em quem criou o problema, mas em ter uma solução. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que quando aparece um problema, nós ficamos perdendo dias e dias, mas de quem fez isso? De quem é a culpa? De quem? Quem que foi que fez com que chegasse desse jeito? Gideão estava preocupado. Quem era o culpado? Gideão estava preocupado em resolver o problema. Nós temos que parar de buscar os culpados. Temos que focar na solução. Porque se nós focarmos na solução, as coisas vão andar. Então Gideão, ele não se preocupou com nada, ele precisava de uma solução. Em vez de ficar culpando os outros, busque uma saída. Porque nós, seres humanos, somos especialistas em apontar os dedos. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa... Não, irmãos. É tempo de nós pararmos de buscar os culpados, mas de buscar uma saída. Sempre você vai ver alguém que se destaca em meio à multidão, é uma pessoa que ele não fica focado em problemas, mas ele sempre está buscando uma saída. Se posicione onde estiver e seja uma solução. Quer ser resposta de Deus?
propósito ao qual Deus te escolheu seja uma solução aonde você estiver. Pare de ser um problema. Pare de gerar problemas. Tem pessoas que só sabem gerar problemas e problemas. E o diabo gosta. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos preocupados com os problemas, as almas estão perecendo. Lembra dos discípulos que estavam discutindo com os fariseus, enquanto o jovem que estava ali possesso estava sofrendo? Irmãos, esse é o propósito do diabo dentro das igrejas. Enquanto nós estamos preocupados com os problemas, foi fulano que fez, foi ciclano, já está deitando e rolando. Já está deitando e rolando. Assim também é na família, irmãos. Assim também é na família. Enquanto você está apontando, procurando quem que fez, quem que não fez, o diabo está reinando. Mas quando você se levanta e fala assim, eu não quero saber de quem é o problema, depois a gente decide. Vamos achar uma solução. E aí depois nós decidimos de quem é o problema, para a gente fazer a correção. Amém? Então, o que diferenciou Gideão de todos os outros que estavam ali, é que ele era um homem de solução, de saída, de resposta. É por isso que Deus tem nos escolhido, para nós sermos solução aonde nós estivermos, aonde nós formos, que nós sejamos a solução naquele lugar. Amém? A segunda coisa que me chama a atenção em Gideão é que ele estava fazendo o que ninguém estava fazendo. Irmãos, Gideão, ele tem uma ideia e só ele está malhando o trigo ali. Ninguém mais teve a ideia. Sabe, irmãos, Deus está procurando pessoas que estão fora da caixinha. Pessoas que pensam de forma diferente. Pessoas que veem o mundo de forma diferente. Deus está procurando pessoas que pensam de forma diferente. Deus está procurando pessoas que estão não limitadas apenas ali àquela caixinha, mas Ele está amando. É dessa forma que nascem os visionários, pessoas que estão à frente do seu tempo. Deus nos escolheu para sermos visionários, pessoas que pensam além do seu tempo. Amém? Então Gideão, ele estava fazendo o que ninguém fazia. Sabe, irmãos, quando nós começarmos a fazer o que ninguém está fazendo, nós vamos ter o resultado do que ninguém está vivendo. Quer ser resposta de Deus? Pare de pensar como os outros e comece a pensar como Deus pensa. Comece a olhar para o seu irmão de forma diferente. Sabe por quê? Porque assim como você foi escolhido, o irmão que está do seu lado também foi escolhido por Deus. Assim como você tem um propósito, Deus tem um propósito grande na sua vida, o irmão que está do seu lado também Deus tem. E cuidado, porque aqueles que você pisa, um dia pode se tornar o chefe lá da sua empresa. Cuidado, porque a pessoa que você pisa hoje, amanhã pode ser a pessoa que você precisa, que estenda a mão para você. Quer ser resposta de Deus? Pare de pensar como os outros e comece a pensar como Deus pensa. Sabe como eu começo a pensar como Deus pensa? Quando eu começo a ler a palavra dele. Aqui está como Deus pensa. Aqui está como Deus age. Aqui está como Deus faz. Aqui está como eu ser resposta de Deus aqui na terra. Muitas vezes a gente fica vivendo muito do que os outros pensam. Pode pensar no que os outros pensam. Você é único aqui na terra. Não tem mais ninguém igual a você, sabia disso? Não
tem mais ninguém igual a você. Você é único aqui na terra. Então por que você quer pensar como os outros pensam? Por que você quer viver como os outros vivem? Deus te chamou para algo sobrenatural. Mas para que isso aconteça, você tem que começar a pensar como Deus pensa. E outra coisa que me chama a atenção é que ele não estava pensando como os outros pensam, ele estava fazendo o que os outros não estavam fazendo. E aí alguns dizem assim: Gideão é medroso, Gideão, ele está com medo. Irmãos, mas é ele que está resolvendo o problema da casa dele. Sabe, irmãos? É ele que está resolvendo. Naquele dia só Gideão está levando o alimento para a casa dele. E cadê os outros irmãos dele? Ele é o medroso. Cuidado, irmãos. Porque a forma como você vê seu irmão pode ser diferente da forma como Deus vê. E aí, Deus agora está vendo em Gideão alguém que está indo além do que é pedido. Não, essa característica importante de Gideão, porque ele está fazendo além do que é pedido. Porque eu imagino o pai dele chegando e falando assim: Gideão, precisamos de alimento, precisamos achar uma solução. Mas Gideão não fica apenas ali, ele vai além do que é pedido. Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque nós só fazemos o que nós achamos ali, nós nunca vamos além. Sabe, irmão, é o tempo de nós irmos além, é o tempo de nós buscarmos mais o Senhor, é tempo de fazermos coisas maiores, mais grandes. Conta a história de um funcionário, ele tinha 20 anos de empresa, e aí chega um novato, 6 meses, no mesmo cargo que ele, com 6 meses, o chefe chama e dá ele o cargo de gerente. O funcionário fica irritado, falando: meu Deus, como é que pode na cabeça? Esse rapaz chegou que tem 6 meses e eu tenho 20 anos dando meu sangue, e esse rapaz vem e pega o carro que eu queria. Conta a história que o diretor chama assim: rapaz, fala, vem cá. E ele chega e ele fala assim: olha, nós precisamos dar uma fruta na hora do almoço. Você podia ir lá no sacolão e ver quanto que está o preço do abacaxi. Aí ele pega, vai e fala e volta e faz: ó chefe, é 3 por 10 o abacaxi. Falou: tá bom, senta aí. Aí chamou o rapaz que ele tinha 6 meses na empresa. E aí o rapaz chega e fala assim: mesma coisa, nós precisamos dar uma fruta na hora do almoço. E aí você vai no sacolão e vê quanto que está o abacaxi. Aí o rapaz vai. Quando ele chega, ele fala assim: ô chefe, demorei um pouquinho, o senhor até me perdoa aí, mas o abacaxi está 3 por 10. Mas eu vi que para a gente comprar não está legal, porque o abacaxi está muito maduro e pode ser que na hora que a gente corta dá problema. Mas tem uma mexerica lá que é uma delícia, eu experimentei. E tem também manga, se o senhor quiser, o pessoal da cozinha pica a manga. E aí tem a opção. Aí ele falou que como é para o senhor, tem muita coisa, ele vai dar um desconto. E ele foi falando, além do que era pedido. E aí ele falou assim: e aí? Você tem alguma coisa para me dizer? Irmãos, até quando nós vamos fazer apenas o que é pedido? Vá além. Deus nos escolheu para ir além. A gente canta assim: leva-me além. Aonde você chegar, vá além. É por isso que Jesus falou assim: olha, era lei em Jerusalém. Os romanos determinaram, era uma lei dos romanos, que se eles estivessem carregando alguma coisa e viesse um judeu, esse judeu, ele teria que carregar 1 milha aquilo que ele estava carregando, que o soldado estava carregando.
E se ele não fizesse, ele ia preso. Aí Jesus fala assim: se alguém falar para você carregar uma milha, andar uma milha, vai duas. Entendeu? Mas Jesus nos ensinando a ir além. Assim nós teremos resposta onde nós estivermos. Amém? Outra coisa que eu vejo em Gideão, a história não conta, mas imagina quanto tempo Gideão ficou planejando isso. Você imagina? Você imagina Gideão perdendo noite de sono, pensando: gente, precisamos de uma solução. Eu vou malhar esse trigo no lagar. Sabe qual que é o diferencial de Gideão? É que Gideão não ficou apenas no planejamento. Queremos ser resposta de Deus, mas muitas vezes queremos ficar só no planejamento. Planejamos, passa um ano, planejamos e nada acontece. Sabe o que fez Gideão ser diferente? É que Gideão entrou em ação. Sabe por que tem muitos sonhos nossos que estão dentro do baú? Porque nós ficamos só no campo do planejamento. Mas quando nós começamos a agir, Deus ele começa a nos prosperar. Deus ele começa a nos prosperar. Sabe, irmãos? Sabe quando o mar vermelho se abriu? Quando o povo começou a marchar. Sabe quando os seus sonhos vão se tornar realidade? Quando você começar a agir. Quando você começar a entrar em ação. Deus é Deus de movimento. Quanto mais nós nos movimentamos, mais nós somos abençoados. É por isso que Deus fala assim: Abraão, sai daí e começa a caminhar. Para onde, Senhor? Não interessa. O importante é começar a caminhar. Porque durante a caminhada eu vou te dar a direção. Quem sabe você está aqui hoje, mas Senhor. É por isso que a gente fala tanto de oração, irmão. A oração ela é dividida em duas partes. É orar e ação. Oração. Então você ora e aí depois você começa a agir segundo a resposta de Deus. Amém? Irmãos, vou finalizar por aqui, porque o nosso tempo já está bem avançado. Só para a gente estar concluindo, em outra oportunidade a gente comenta mais sobre esse assunto. Deus está procurando pessoas para ser resposta de Deus neste tempo tão caótico e turbulento da história. Se você quiser ser essa resposta, terá que agir como Gideão. Ter foco na solução. Fala comigo. Gideão teve foco na solução. Fala, foco na solução. Foco na solução. Estar disposto a fazer o que ninguém quer fazer. Fala. Disposto a fazer o que ninguém quer fazer. Não ficar só no planejamento. Não ficar só no planejamento. Amém? Nós temos mais 3 pontos aqui, mas a gente tem que ficar uma profundidade. Amém? Vamos ficar assim com as pés? Em nome de Jesus. Que você entenda que Deus te escolheu com um grande propósito. Deus te escolheu, te chamou para ser uma resposta nesse tempo, lá na sua casa, lá no meio da sua família, aonde você chegar, lá dentro do ônibus. Quando você estiver lá dentro do ônibus, vai ter alguém chorando, e vai ser você que vai ter uma palavra para essa pessoa. Amém? Quando você estiver andando na rua, você vai ver alguém desesperado, e essa pessoa vai olhar para você, e Deus vai falar no coração dela. Essa é a pessoa que vai ser uma resposta para você. Aleluia. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nessa manhã. É uma manhã onde nós, mais à noite, vamos participar de uma grande festa, um Natal. Estamos à beira do final do ano. Tantos projetos, tantas coisas. Enquanto eu ministrava, Deus estava falando no seu coração. É engraçado.
algumas coisas à sua memória. Sabe aquele projeto que estava lá no fundo do baú? Sabe aquela pessoa dentro da sua casa que precisa de uma ajuda? Sabe aquela pessoa lá na sua empresa que precisa de um socorro? Deus trouxe a sua mente. E você, irmãos, tem que tomar posse. Você tem que ser diferente. Você tem que ser um diferencial. Você tem que ser uma resposta aonde você estiver. E nós vamos orar. E você vai pedir a Deus para que você aprenda a ter mais foco na solução. Para que você esteja disposto a fazer o que ninguém quer fazer. Para você não ficar só no planejamento. Porque nós brasileiros somos assim, irmão. Nós jogamos as coisas sempre para frente. Vamos quebrar essa maldição no nome de Jesus. Feche seus olhos. Aquilo que o Senhor ministrou nesta manhã sobre o seu coração. Você não está aqui, não é um acidente. Não foi um acidente Deus escolher você. Deus, Ele não escolheu você à toa. Ele escolheu você para ser uma resposta dele aqui na terra. Nós somos a igreja. A igreja é a resposta para esse mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, nesta manhã nós meditamos na Tua palavra. Nós vimos Gideão, Senhor. Gideão foi um homem corajoso. Gideão foi um homem que ele buscou a solução. Foi um homem que ele estava à frente do seu tempo. Meu Deus, que nesta manhã o Senhor nos posicione. Que nesta manhã nós sejamos posicionados, assim como Davi se posicionou e Davi rompeu. Pai, nos faça ir além. Nos faça alcançar coisas grandes, coisas poderosas.